Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sócrates costumava dizer que uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Viver por viver, como animal, é indigno dos seres humanos. Postar-se assim não é viver, é desperdiçar a vida. A nossa existência, ela precisa de um propósito. Ela clama por um significado. Como canta o poeta: quem espera que a vida fosse feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. E ele diz: toda pedra do caminho você pode retirar, numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher, é preciso saber viver. O Salmo 90 foi escrito por Moisés no final da sua vida, e ele parou para refletir sobre tudo o que havia acontecido e para avaliar tudo o que havia feito. E da mesma forma, queridos, eu e você, nós somos encorajados a refletir a respeito da nossa jornada sobre a terra. Deus nos convida a contar os nossos dias, tendo em vista a nossa própria felicidade. Em primeiro lugar, qual é a duração da nossa vida? E a gente precisa entender que, quer dure poucas semanas ou várias décadas, a nossa passagem por esse mundo sempre será muito rápida. Salmo 90 diz que a existência humana, no versículo 5, é como um sono, é como um breve pensamento. Os idosos já sabem aquilo que os jovens ainda irão saber, que os anos passam muito depressa, que não existe maneira de segurar o tempo. O intervalo entre o nascimento e a morte é muito curto. O versículo 10 diz que nós voamos. E Augusto Cury, ele comenta no seu livro, dizendo que a vida humana é belíssima, mas é brevíssima. Tão breve como as gotas do orvalho que aparecem na calada da noite, se tilham ao amanhecer e se dissipam ao calor do sol. Cada um de nós vive um pequeno parêntese de tempo. Envolvemos-nos em tantas atividades sociais que nem percebemos o mistério acerca da existência. A infância e a velhice parecem tão distantes, mas são tão próximas. Num instante parecemos eternos, no outro, uma página na história. Por ser tão breve a vida, nós deveríamos vivê-la com sabedoria, para sermos cada vez mais pais amorosos, educadores e profissionais inteligentes, jovens sábios e amigos afetivos. É certamente, ou é exatamente isso, que os nossos dias são poucos, que nós devemos contá-los. Temos de aproveitar cada oportunidade, celebrar cada vitória, corrigir cada desvio de rumo, viver intensamente cada momento. É triste, mas existem pessoas que só dão valor à vida quando se veem na iminência de perdê-la, de partir. Precisamos pedir a Deus, como fez Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A segunda lição: qual é a situação da nossa vida? Porque além de ser breve, a vida é frágil e delicada. Moisés diz que ela é como a relva que floresce de madrugada floresce, viceja e murcha à tarde. Não há lugar para arrogância na vida. A verdade é que nós nos equilibramos sobre o fio frágil da existência. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. Tiago diz: atendei vós, que dizeis, hoje
ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. E ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O que o escritor bíblico queria que entendêssemos é que fazer planos é bom, mas concebê-lo como se Deus não existisse é tolice. A qualquer momento algo pode nos acontecer. Não somos donos do nosso destino. A precariedade da vida leva-nos a respeitá-la. Precisamos ser mais humildes, tolerantes, generosos e cuidadosos. A terceira lição, queridos: qual a esperança da nossa vida? Embora o Salmo 90 seja um salmo realista quanto à brevidade da vida, ele não é um salmo depressivo. Moisés, ele foi uma exceção da regra, porque ele viveu 120 anos. Mas ele diz no texto sagrado que a duração da existência do homem é 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chega a 80. E o que passa disso é enfado e canseira. A vida pode ser curta e frágil, mas quando é passada na presença do Criador, ela é cheia de significado. Deus é a esperança da nossa vida. Ele nos ajuda a aproveitar o máximo cada segundo. Sua vida é um milagre, meu irmão. Por isso, viva como tal. Não guarde mágoa ou culpa, nem pecado no coração. Não adie, não faça nada pela metade, não ignore as pessoas, não desperdice as oportunidades. Torne a sua vida extraordinária, porque a vida humana é cheia de paradoxos. Ela é ao mesmo tempo curta e grandiosa, frágil e valiosa, comum e formidável. A vida é fantástica. Há muitos que estão se afundando na depressão, atolando-se na apatia, mergulhando-se no materialismo ou perdendo-se na mediocridade. Esse certamente não é o propósito do Senhor. Ele tem grandes projetos de vida para nós. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Alexandre o Grande, quando estava prestes a partir para a eternidade, prestes a morrer, ele fez um pedido aos seus generais. Primeiro, que o seu caixão fosse transportado pelos médicos. Segundo, que os seus tesouros fossem espalhados pelo caminho até o túmulo. E terceiro, que suas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão. E um dos seus generais, admirado com esses desejos, perguntou a Alexandre o porquê desses pedidos. E ele explicou: primeiro, quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão, para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E terceiro, quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos. O apóstolo Paulo diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos deles. Amados, a nossa esperança não se limita a esta vida. A nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança é a ressurreição.
A nossa esperança é a volta de Jesus, quando diz a Bíblia que ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados, e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos com Ele para todo sempre. A nossa esperança é a vida eterna. Jesus disse: eu vou vos preparar lugar, e virei outra vez, para que onde estiver, estejais vós também. Moisés viveu 120 anos. Com certeza nós não viveremos 120 anos. Mas ele fez essa oração a Deus. E ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira para que alcancemos coração sábio. Como é que a gente alcança o coração sábio? Em primeiro lugar, queridos, estabelecendo Deus como prioridade na nossa vida. O pastor Martin Luther King participou de uma solenidade de formatura no curso de Direito, e o jovem que foi o orador da turma fez um brilhante discurso. E depois daquela solenidade, o pastor se dirigiu àquele jovem e o parabenizou por tão belo discurso, e perguntou quais os seus projetos. E ele disse: eu quero fazer o mestrado, depois eu quero me casar, quero ser um dos maiores juristas desse país. E ele então começou a relatar ao pastor os seus projetos. Era um jovem, de fato, um brilhante futuro. E o pastor disse: muito bem, todos esses seus planos são maravilhosos, mas duram no máximo 50 ou 60 anos. Coloque Deus na sua vida e o seu projeto vai durar a eternidade. Meu amado irmão, a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como disse pela manhã, nós estamos vivendo numa sociedade materialista, consumista, ativista, capitalista. As pessoas não estão tendo tempo para Deus, estão buscando seus próprios interesses, estão querendo e correndo atrás de realização profissional, de realização afetiva, de realização social. Louvado seja Deus, tudo isso é muito importante, mas Deus precisa ser prioridade na nossa vida. O sábio Salomão, ele escreve dizendo: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Em primeiro lugar, para alcançar um coração sábio, é preciso colocar e estabelecer Deus como prioridade da nossa vida. Em segundo lugar, para alcançar um coração sábio, nós temos que ter uma visão de gratidão da vida. Aprenda a ser agradecido. Agradeça a Deus pelas lutas, pelas vitórias, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. A gratidão é a maior de todas as virtudes. Eu gosto do texto do rei Davi, quando diz: morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. Mas se você ler os versículos anteriores a este versículo, você vai perceber uma nota de gratidão, de louvor a Deus. Um homem bem-sucedido, que aprendeu com os seus erros, que corrigiu a sua história, que reconheceu Deus em todas as suas vitórias e que terminou os seus dias feliz, porque Deus era prioridade na sua vida. Meu amado irmão, em nome de Jesus, independente da sua idade, todos nós somos mais jovens do que Moisés. Saia da igreja hoje orando a Deus e dizendo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira
que eu alcance um coração sábio. Que Deus nos abençoe. Amém?